Agora a gente vai dar continuidade aos ácidos graxos. A gente vai ter aqui agora eles auxiliando a formação das membranas celulares, né? Vamos falar também dos fosfolipídios. Ele vai ser a principal estrutura para a formação da membrana. Vai originar duas partes, como vocês estão vendo no desenho ali, ó. Uma parte hidrofólica e hidrofílica. Elas vão, junto ao fosfato, formar essa parte hidrofólica aqui, ó. A gente tem um lipídio, onde ele vai ter fosfato e ácido graxo na sua formação. Aquele num todo ali vai ser o lipídio. A gente vai ter agora, vamos entrar no sentido de colesterol. Deu para entender mais ou menos, gente? O ácido graxo, ele vai trabalhar na formação das membranas celulares através do fosfolipídio. O fosfolipídio vai ser essa estrutura aqui, que vai ser a junção do fósforo com ácido graxo, que vai formar a estrutura que vai fazer a formação dos ácidos graxos, auxiliando na formação da membrana e fazer essa parte hidrofóbica da membrana plasmática. Toda a membrana celular em geral, né? Agora a gente vai entrar em colesterol. O colesterol a gente vai ter ele dividido de duas formas, né? O que ele vai fazer? Ele vai ser sintetizado pelo fígado. Ele vai auxiliar em vários fatores, mas ele também pode ser danoso para o nosso corpo. Tudo em excesso faz mal, né? A gente sabe disso. Então, quando o colesterol ele é encontrado em excesso, ele vai causar dano para o corpo. Isso a gente observa aqui, ó. Ele vai ter a formação de quê? Ele vai formar testosterona, estrógeno, sais biliares e vitamina D, que são coisas boas para o nosso corpo. Mas isso acontece de estar em excesso. A gente vai encontrar ele. O que ele vai fazer em excesso? A gente vai estar no LDL. O LDL é o colesterol mau. O que é o colesterol mau? O LDL foi o nome dado à situação do colesterol estar em excesso, numa quantidade ao ponto de chegar a causar dano no corpo. A gente vê, como está na explicação ali, ele criando um acúmulo de colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. E o que vai levar a isso? Vai levar a aterosclerose, né? E também a trombose. Vai tampar o vaso sanguíneo, vai impedir a sua saída e de transportar tranquilamente todo o sangue e sua estrutura para o corpo. Lembrando que para o colesterol circular, ele vai depender de uma proteína. O colesterol é como se ele vai entrar no transporte ativo, que ele vai ser auxiliado, né? O transporte vai ter um certo gasto de energia, né? Porque ele vai depender de algo para transportar ele, o colesterol, que no caso vai ser essa proteína. Ele vai se ligar à proteína para poder passar pela corrente sanguínea e fazer os processos necessários. O HDL, ele vai ser o colesterol bom. O que ele vai fazer? Vai ser o colesterol que ele vai fazer, não a digestão, mas ele vai fazer o controle do LDL. Ele vai cortar esse excesso de LDL e vai desenvolver a sua função melhor. A gente entrando agora em anabolizante, a gente sabe que anabolizante muita gente usa, né? E é fácil de perceber pela forma do corpo e as reações que o anabolizante vai implementar no corpo da pessoa que o utiliza, principalmente se ele estiver em excesso. A gente vai notar, né, a hipertrofia, né, na musculatura. O anabolizante ele vai ter a função de criar um crescimento e divisão celular mais acelerado e vai repor testosterona, ou seja, vai ajudar a ficar mamãe tô forte, né? Só que não de uma forma saudável. A gente tem ali na última linha, ó, a gente tem os danos que ele vai causar. A gente vai ter a hipertrofia muscular. Como sinal do uso de anabolizante, a gente vai ver a acne, né? Ou seja, as espinhas. O LDL vai estar completamente acelerado, vai estar em total excesso e ainda vai fazer com que diminua o HDL. Porque se você não está fazendo a quebra do LDL, você não está tendo HDL. Então vai estar em excesso. A gente vai ver também problemas, né, no ciclo menstrual, no caso da mulher, e crescimento de pelo corporal na mulher.
A gente, se vocês pararem, já tem até vídeo, né, da Porta dos Fundos, zoando a academia, que tem nesse sentido, o homem falando fino, falando como, igual a mulher, e a mulher falando igual ao homem, no caso, porque a, os hormônios na mulher acabam fazendo um sentido hormonal exagerado, que ela começa a ter traços masculinos, pelo dano que o anabolizante causa. Então começa a ficar com a pele numa tonalidade mais. Como é que eu vou explicar isso? Nesse sentido. Você vê traços masculinos nela em relação ao crescimento de pelo no rosto. Você vê a pessoa fica com a voz mais grossa, mais bruta, igual tem no nos homens por causa dos hormônios. E no corpo também. Você vê uma estrutura corporal. A estrutura corporal da mulher fica semelhante ao homem, pelo abuso de anabolizante que a pessoa vai tomar. E dá muito problema. Então, não use anabolizante, pelo amor de Deus. E no sentido de colesterol, a gente vai ter isso. Resumindo, a gente tem o HDL, ele sempre vai ser ruim. E o LDL sempre vai ser bom. Vai ser para auxiliar o nosso corpo a desenvolver e reutilizar de uma forma benéfica o colesterol.